Bom dia. Vocês estão com frio aí, gente? Não, né? Não. Você sabe que o frio é psicológico, né? Certo? Porque se você tivesse, por exemplo, agora na frente de um aquecedor, de uma lareira, com uma cobertinha, um chazinho quente, você nem ia estar com frio, né? Certo? Então, ele é totalmente psicológico. Liga a lareira, exatamente. Muito bem, gente. Então eu queria começar primeiro dando um feliz Dia dos Pais, né? Certo? Parabéns a todos os papais. Que Deus abençoe, dê sabedoria para vocês, para aqueles que já criaram os filhos e os filhos saíram de casa, que Deus dê sabedoria para vocês darem bons conselhos para eles. E para aqueles como eu que estão com os filhos dentro de casa, dê sabedoria para poder criar eles no caminho do Senhor. Muito bem. Vamos dar sequência ao nosso estudo na carta aos Romanos. E nós vimos um pouco na última aula a respeito dos primeiros versículos do capítulo 1, que falava o que mesmo, gente? Vocês lembram? Tal, né? E aquele, né? Mais ou menos isso aí que estava falando, não era? E aí quando tem, e aí ele fala, né, e depois o pessoal conversa, é isso aí, não é? Então abre a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, para eu te ajudar a lembrar aí. Ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro momento, Paulo está fazendo uma saudação à igreja de Romano e falando um pouquinho, ele começa introduzindo, falando um pouquinho de si, e depois ele vai falar um pouco a respeito do quanto ele, daquilo que Jesus fez, e aí depois ele vai falar, a partir do verso 8 em diante, ele vai começar a falar um pouquinho a respeito do quanto ele gostaria de estar junto com eles. Vai falar a respeito dos planos que ele tinha, né? E agora ele entra a partir do verso 16 e do verso 17, ele vai começar a fazer uma introdução a respeito do tema do qual ele vai tratar ao longo de toda a sua carta, tá? E aí eu convido você para a gente orar e pedir a Deus sabedoria e instrução nessa manhã. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, somos gratos ao Senhor, Deus, porque temos ela completamente revelada para nós, aonde a Tua vontade é colocada à nossa frente, e também, Deus, as direções das quais devemos seguir são bem claras nela. Que nessa manhã o Teu Espírito nos guie neste estudo e que Ele nos direcione, Senhor, a respeito de qual deve ser o nosso procedimento em relação a cumprir a Tua vontade destacada e revelada na Tua palavra. Nos guia, nos direciona nessa manhã e nos dá sabedoria para termos um bom entendimento. E também, Deus, eu agradeço a Ti pela vida de todos os pais. Que o Senhor dê a cada pai presente aqui, e aqueles que vão vir também, sabedoria para instruir e guiar os Teus filhos nos caminhos do Senhor. Dê a eles sabedoria, dê a eles firmeza e defesa sempre firme da Tua palavra, Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Verso 16 e 17 de Romanos 1, Paulo diz então o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí nós vimos na aula passada essa citação que Paulo faz de Abacuque. E ele vai retomar essa citação depois lá em Gálatas também. E existe também essa citação lá em Hebreus a respeito desse trecho aí, o justo viverá por fé. E aí a gente tem duas grandes perguntas que são importantes e a base para a construção da nossa aula de hoje. Primeiro, por que o justo tem que viver pela fé? Nós vamos responder essa questão hoje. E a segunda pergunta, por que uma justiça recebida é o único modo de estarmos em uma situação sem pendência diante de Deus? Veja, por que nós, como crentes, temos que viver pela fé? Essa pergunta, e ela é importante a gente trabalhar e pensar nela, nos traz uma ideia, uma ideia importante a respeito de que eu, pelas minhas próprias forças, eu não consigo viver. Eu preciso ser guiado pela fé em Deus para me conduzir nos caminhos dele. E a gente vai entender porque Paulo ele vai explicar bem isso a partir dos próximos versículos dos quais nós vamos trabalhar. E a segunda questão traz a ideia de que a justiça que nós temos não é uma justiça produzida pelos atos das nossas próprias mãos, mas é, na verdade, uma justiça que foi imputada por Cristo em nós. Ou seja, nós recebemos a justiça de Deus, porque nós, por nossas próprias forças, não temos as condições necessárias para conseguirmos alcançar tamanha justiça diante de Deus. E aí Paulo, então, vai começar a trabalhar isso a partir dos versos 18. E aí ele vai explicar por que o justo tem que viver pela fé e por que essa justiça ela é recebida. Veja só o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Se você tiver caneta aí, pela injustiça. Isso, obrigado. Se você tem aí caneta, você pode marcar aí na sua Bíblia essa palavra impiedade e você pode marcar a palavra injustiça, que são duas palavras importantes. Então, a primeira coisa que a gente traz a respeito desse verso é que a ira de Deus, ela é revelada, ela é manifesta, ela é conhecida. E ela é revelada e conhecida porque o evangelho, ele é absolutamente necessário para que eu não enfrente a ira de Deus. Uma vez que a ira de Deus ela é manifestada, uma vez que a ira de Deus ela é revelada, a única coisa que pode, de fato, aplacar a ira de Deus é o evangelho.
E isso foi conduzido através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Porque a ira de Deus, ela foi despejada sobre Jesus. A ira de Deus foi manifestada, a ira de Deus ela foi revelada e ela foi imputada sobre Jesus para que nós pudéssemos receber a salvação em Deus. Todos os seres humanos se encontram longe do Evangelho e debaixo da ira de Deus. Paulo ele vai falar isso um pouco mais para frente. Nos próximos capítulos, ele vai falar que todos se extraviaram e juntamente a um se tornaram inúteis, porque todos pereceram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos, sem exceção nenhuma, se encontram absolutamente longe do Evangelho e debaixo da ira de Deus. A ira de Deus, ela é revelada, ela é manifestada, ela é estabelecida, e ela é justa, e ela é correta. E Paulo vai defender isso. Então ele começa primeiro mostrando que a ira de Deus, ela é certa, e ela é manifestada e precisa ser manifestada para que o homem possa ter a compreensão real daquilo que Deus fez por nós. Esse primeiro capítulo aqui de Romanos 1 é um capítulo muito forte, porque Paulo ele vai fazer uma defesa do Evangelho e ele vai mostrar a respeito do poder de Deus, ele vai mostrar a respeito das características presentes de Deus, ele vai mostrar a respeito daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez, mas ele vai mostrar também a forma como Deus fez para resolver este problema. Ele traz essas duas palavras aí que eu pedi para você grifar: impiedade e injustiça. Impiedade, ela está diretamente relacionada com a falta de reverência que o homem tem para com Deus. É o desprezo dos direitos de Deus e a destruição do nosso relacionamento vertical com Ele. Os homens são impiedosos, e são impiedosos porque desconsideram absolutamente quem é Deus. E desprezam completamente a adoração e a reverência a Deus. Por isso essa impiedade. E a segunda palavra que ele vai usar é a palavra injustiça, que está relacionada com a ideia do desprezo dos direitos do outro. Somos injustos. Estamos vivendo a injustiça no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, relações profissionais, relações de amizade, relações com autoridade, relações governamentais. Vivemos numa era da injustiça. Então perceba, primeiro Paulo fala de impiedade, que é o relacionamento entre eu e Deus que foi quebrado. E depois ele vai falar de injustiça, que é o relacionamento entre eu e o próximo, que também foi quebrado. O pecado ele fez isso, ele quebrou o relacionamento que eu tenho com Deus e ele quebrou o relacionamento que eu tenho com o próximo. E aí, os dois primeiros mandamentos, que está lá em Marcos, eles vão fazer todo o sentido a respeito dessa quebra desse relacionamento. Porque ele vai dizer o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Obrigado. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Por que esses dois mandamentos são tão importantes? Porque eles restabelecem aquilo que foi quebrado por conta do pecado. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A impiedade e a injustiça. Percebem? A importância do entendimento de que a ira de Deus, ela foi manifestada, ela foi revelada, porque esse relacionamento com Deus e com o próximo foi quebrado por conta do pecado. Então é absolutamente fundamental termos a compreensão de que o relacionamento que Deus criou para existir com ele e o relacionamento que Deus criou para existir com o próximo, ele foi quebrado por conta do pecado. E por isso a ira de Deus foi manifestada, a ira de Deus ela foi revelada. Mas como Deus pode, então, responsabilizar alguém por não conhecer um Deus de quem nunca ouviu falar? E aí? Pergunta boa, né? Como é que Deus pode responsabilizar alguém se a pessoa nunca ouviu falar de Deus? Paulo vai responder essa pergunta. Olha só o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Grifa essa palavra aí na sua palavra, na sua Bíblia. Porque o que de Deus pode se conhecer é manifesto, porque Deus se manifestou. Então o homem não pode dizer que não conhece a Deus, porque ele se manifestou. Olha o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Quando? Em Jesus? Não, antes. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí Paulo diz o seguinte: tais homens são por isso indesculpáveis. Tais homens são por isso indesculpáveis. Sabe por que nós somos indesculpáveis? Porque Deus se manifestou. Deus se manifestou não só através de Jesus, mas Deus também se manifestou através da sua criação. Por mais que o homem tente justificar, dizer, esbravejar, ele não consegue sair da teoria. E aí é que eu amo quando eu vejo criacionistas tentando fazer uma defesa de uma teoria. Eu acho maravilhoso isso. Porque eles levantam a bandeira de algo que eles não conseguem provar. Os evolucionistas, obrigado pela correção, valeu. Os evolucionistas tentam justificar uma teoria, que é algo que não pode ser provado. Com toda a tecnologia que temos hoje, com a inteligência artificial, com o homem chegando até outro planeta, ele tenta telescópios que conseguem alcançar imagens distantes e distantes, eles não conseguem sair de uma teoria. Por isso são indesculpáveis, porque Deus se manifestou pela criação dele.
E podemos ver a criação de Deus, não só na natureza que está à nossa volta, mas no ser humano que está aí ao seu lado. Com toda a sua complexidade, com todas as suas, com todos os seus emaranhados aí de células e tudo mais aí nesse corpo. Isso é a manifestação da criação de Deus. Porque foi assim que Deus fez. E por isso todos são indesculpáveis. Todos sabemos que existe um Criador de quem somos dependentes e a quem devemos prestar contas. Aí eu trouxe um vídeo rapidinho aí do Pondé. Ele é um filósofo contemporâneo e ele traz uma visão bem interessante a respeito de Jesus. E aí ele diz então o seguinte. Me ajuda com o som? Tá errado, hein? Isso, então peraí que eu vou voltar. E agora sim. Jesus Cristo existiu? Olha, lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu. Tá errado, hein? É muito provável que ele existiu. Eu sempre digo para os meus alunos, não fale mal da Bíblia, porque você vai ficar mal na fita. Só gente ignorante acha que a Bíblia não é um grande livro. Jesus, historicamente, não há praticamente mais nenhuma dúvida que ele tenha existido. Inclusive, tem um livro de um autor chamado David Flusser, certo? Chamado Jesus, que é um historiador judeu, que mostra lá, faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. Já escrevi várias vezes na minha coluna da Folha, fiquei ateu com 8 anos, acho mística maravilhoso, acho o personagem de Deus maravilhoso, acho que se ele existia seria infinitamente mais interessante, né? Um ser desse tamanho, eu acho elegante a hipótese e, portanto, conheço pessoas muito religiosas que são infinitamente mais inteligentes do que ateus, porque quando ateu é militante, normalmente ele é um chato. Tá aí. Um incrédulo que não consegue argumentar a respeito da não existência de Deus, porque é algo claro. E você pode tentar criar qualquer argumento para ir contra essa ideia, mas está aí, ó. Tá? E é interessante porque ele termina dizendo, o ateu é chato. Porque ele tenta justificar algo que é injustificável. Sim. Sim, com certeza. Mas é importante entender... Pode falar. Sim. Se não crê em Jesus, sim. A pergunta que a Sanai fez é a seguinte: os judeus que creem em Deus, mas não creem em Jesus Cristo, são indesculpáveis e vão para o inferno? O que vocês acham? Sim. Tá? Isso. E todas as profecias e todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus. Tá? Mas haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muito bem. Vamos ver algumas evidências da existência de Deus. Primeiro, a Bíblia, né? A Bíblia é a primeira evidência da existência de Deus. Deus se revela através da sua palavra, tá? Segunda evidência, o mundo, com toda a sua criação e com toda a sua complexidade, o mundo mostra de forma muito clara a criação, de que algo foi criado.
E você pode tentar justificar do jeito que você quiser, mas é claro isso, tá? O homem é uma evidência da criação de Deus. Eu e você somos evidência da criação de Deus. O homem não conseguiu criar um outro ser diferente daquele que já foi criado. É interessante isso. Quando a gente assiste filmes, não sei se você gosta de assistir filme, mas todo mundo gosta de assistir filme, né? E às vezes você vê filmes de seres extraterrestres e aquela coisa toda, né? Ou seres em outros planetas e tudo. Você já percebeu que eles podem colocar mais braços, mas nunca tiram os braços? E eles podem pôr mais pernas, mas nunca tiram as pernas? E eles podem pôr mais cabeças, mas eles nunca tiram a cabeça? Está entendendo, gente? A nossa mente, ela foi formatada por Deus para termos a compreensão da criação dele. Você pode tentar mudar do jeito que você quiser, mas você vai sempre voltar para a matriz. Isso não muda. Outro aspecto importante a respeito da evidência da existência de Deus é a natureza. As chuvas, as estações, elas são autossustentáveis. A criação consegue se sustentar sozinha, ela não depende de nós. Nós é que interferimos no ciclo das estações. Mas elas são criadas de forma absolutamente perfeitas, que ela consegue se autossustentar sem depender da atuação do ser humano. Nós alteramos, mas nós não conseguimos modificar, a não ser que você mude a posição da Lua ou que você mude a rotação da Terra. Porque, caso contrário, isso aí vai continuar assim. Está entendendo? O quanto a criação ela é tão complexa e tão autossustentável que o homem não consegue interferir, não é interferir, não consegue modificar a forma como foi criada por Deus. Eu posso interferir, mas eu não posso modificar. E algumas provas tradicionais a respeito da existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico, onde toda coisa conhecida do universo tem uma causa. E essa causa só pode ser Deus. O segundo argumento é o argumento teológico. Pela complexidade do universo, apenas um Deus inteligente e determinado pode tê-lo criado. E o terceiro é o argumento ontológico, que trata a respeito da existência, que um ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. E por fim, o argumento moral, parte do senso humano do certo e do errado e da necessidade da imposição da justiça. O argumento moral ele é muito forte, porque nós temos provas dentro de casa do argumento moral. Você não precisa sentar com o seu filho pequeno e ensinar ele a mentir. Ele já nasce mentiroso. Desde pequenininho. Ele já nasce manhoso, desde bebezinho. Porque o pecado está ali dentro daquele pequeno coraçãozinho, que vai sempre buscar aquilo que é errado. E qual é o grande esforço que os pais têm? Em ensinar o certo. Percebe? O argumento moral ele é irrefutável. Você pode falar com quem você quiser, que para todos é exatamente o mesmo desafio. Ensinar uma criança a fazer o certo. Você não precisa ensinar a criança a fazer o errado. Ela faz rapidinho e sozinha. Certa vez falaram que se no mundo existisse apenas 2 crianças e um objeto, essa seria uma guerra mundial. Não é verdade? E é incrível porque o brinquedo que está na mão da outra criança é sempre mais legal do que o brinquedo que ela mesma tem, né? E pode ser o brinquedo mais caro do mundo, que uma tampinha de garrafa que está na mão da outra criança tem mais valor do que um brinquedo de R$5.000. Não é verdade?
Muito bem. Vocês estão junto comigo aqui ainda, gente? Mesmo nesse frio? Sim. Que eu estou vendo, vocês estão encolhidinhos aqui da frente. Eu estou quase fazendo vocês levantar e fazer polichinelo, né? Para ver se dá uma aquecida aí. Muito bem. De que forma, então, que tais homens são indesculpáveis? Primeiro, pela sua manifestação. Veja aí o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Ou seja, estes homens conheceram a Deus, mas não o glorificaram. Veja só o verso 21 até o 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É incrível quando você olha para a história da humanidade e você vê a quantidade de divindades que foram criadas ao longo dessa história. Este salão aqui, ele é infinitamente pequeno se fosse ocupado cada cadeira dessa com uma divindade que foi criada ao longo de toda a história. E é interessante porque o homem, ele usa a própria criação de Deus para criar o seu próprio Deus. Lembra lá quando Moisés está lá no Monte Sinai, e Deus então está revelando lá a palavra dele e tudo. O que os caras estão fazendo lá embaixo? Está aí, ó, quadrúpedes. Estão criando algo que foi criado por Deus para adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Estão olhando para aquilo que foi criado por Deus e adorando a criatura, quando na verdade deveriam simplesmente olhar que essa atitude ela é absolutamente irracional. Como que eu vou adorar algo que foi criado ao invés de eu adorar o Criador? É uma distorção da realidade que não tem sentido, não tem nexo, não faz, não combina, não fecha isso. E por isso são indesculpáveis. Nós, homens, recusamos a existência de Deus. Mesmo sabendo que Deus existe, lutamos para recusar a existência de Deus. Mas substituímos Deus e continuamos adorando, porque a adoração, ela foi implantada dentro do seu coração. Você tem a necessidade de adorar. Todos os homens têm a necessidade de adorar. Somos adoradores por natureza. A questão é, o que nós adoramos? Vejam, gente, as redes sociais que criaram verdadeiros ídolos. Pode falar.
mais de 10.000 santos. É isso aí. Cada dia aumenta mais. Isso. Né? Gente, somos adoradores por natureza. Precisamos adorar. O problema é que concentramos a nossa adoração nas coisas erradas. Concentramos a nossa adoração nas coisas erradas. Substituímos Deus e continuamos adorando. Olha só o que Billy Graham diz. Vocês viram, né? Olhadinha, né? Certo? Billy Graham diz: a idolatria é algo tão maligno que, mesmo sabendo que só existe um Deus, muitos cegamente idolatram a deuses diversos e a ídolos mudos. Gente, vamos lá. Eu tento compreender, mas é difícil para mim. Como eu posso criar um ídolo mudo, certo? Com base em algo que existe. Lembra que eu falei para vocês da história dos filmes? Então, você faz do jeito que você quiser. Vai ter cabeça, vai ter braço, vai ter perna, enfim. Tá? Se vai ser 2 pernas, 4 pernas, 6 pernas, tanto faz. Mas o homem, ele cria um ídolo mudo, sem vida, e ele idolatra ele. Ele adora. Ele crê, ele acredita que aquele ídolo, que é uma estátua, tem o poder de interferir diretamente na vida dele. E aí eu abro a Bíblia para ver se dá mais poder para ele, né? Acendo umas velas, porque se acender vela aquece o coração dele, ele não passa frio, principalmente no inverno, né? Quanto mais vela, mais quentinho ele fica, protegidinho. Eu boto a moedinha debaixo para ver se ele reconhece a moedinha e multiplica ela na minha conta, né? Mas não muda nada. Continua tudo exatamente do mesmo jeito. Ora. Tudo isso merece uma punição, não merece? Sim ou não? Porque está errado, né? O errado tem que ser punido. Veja só os versos 24 a 25. Olha o que Deus faz. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pela concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O juízo de Deus sobre a impiedade e a injustiça, e a injustiça consiste em nos conceder o que desejamos. 30 segundos para você pensar nessa frase aí. Sabe o que Deus fez para punir o homem? Faz o que você quer. Fica à vontade aí. Vocês querem fazer as coisas erradas? Faça. E estes homens, então, pegaram esta autorização de Deus e começaram a buscar aquilo que o coração pecaminoso deles desejava. E trouxeram para si mesmos a condenação. Deus não precisou mexer um dedo. Incrível, né? Deus não precisou mexer um dedo. Quer desobedecer a Deus? É só fazer o que você quer. Faz uma lista lá de tudo aquilo que você quer. Eu quero, sei lá, uma viagem, quero
uma casa no campo, uma casa na praia. Aí, sei lá, bota a tua lista lá. Né? Depois, começa a correr atrás de todos esses itens aí. Tá? Sabe qual vai ser a consequência da tua busca desenfreada por tudo aquilo que o teu coração deseja? É a destruição da tua vida e de todas as pessoas que estão à sua volta. Simples assim. E triste assim. Vivemos numa sociedade consumista. Somos consumidores contumazes. Gastamos como nunca. E trabalhamos para pagar tudo isso que consumimos. E destruímos todos os relacionamentos que estão à nossa volta para atingirmos os desejos do nosso coração. Nos esquecemos da nossa família, nos esquecemos dos relacionamentos das pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho, nos esquecemos do relacionamento das pessoas que estão na igreja e que precisam de apoio e ajuda, nos esquecemos de tudo porque estamos focados em ter cada vez mais. Somos consumidores, contumazes. O juízo de Deus sobre a impiedade e a injustiça consiste em nos conceder o que desejamos. Somos máquinas de desejar. Máquinas. Temos listas e listas. E oramos incessantemente para Deus nos dar aquilo que queremos. Dia após dia. Senhor, me dê isso, Senhor, eu quero aquilo, Deus, eu quero aquilo outro, Senhor, me conceda isso, Senhor, me dê aquilo, Senhor, me dê aquilo outro. Somos como uma máquina, irrefreáveis, pedindo a Deus coisas. E quanto mais concentramos a nossa energia, os nossos pensamentos, a nossa força, o nosso coração naquilo que desejamos, mais nos afastamos de Deus e mais nos esquecemos de que o nosso papel é sermos adoradores. E que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Os nossos desejos, eles são pecaminosos. E a palavra utilizada para isso é a palavra que traz a ideia de um desejo excessivo. Um desejo excessivo. Desejamos ardentemente, não como Paulo, de ir ter convosco, mas desejamos ardentemente ter aquilo que queremos de todas as formas. E vamos defender mesmo que seja de forma irracional. Resultados disso, degradação do corpo entre si, trocaram a verdade pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados, tiveram e criaram paixões vergonhosas, mulheres trocaram por relações sexuais contrárias à natureza, homens se relacionaram com outros homens, atos indecentes e receberam castigo pela perversão. Veja só os versos 26 em diante. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus, então, pune o homem entregando a ele os desejos do seu próprio coração. E o homem fala, então tá bom, é isso mesmo que eu quero. E ele recebe no seu próprio corpo a punição do seu próprio desejo. Paulo está falando aqui de relações
sexuais, bestiais, antinaturais, contrários àquilo que Deus criou. Mas nós poderíamos ampliar isso, gente, para todas as outras coisas das quais nós desejamos e buscamos como pessoas incontroláveis. E aí vivemos numa era de ansiedade, depressão, angústia, desespero, desalento. Estamos doentes mentalmente. Estamos doentes mentalmente. Se fizéssemos uma enquete aqui na nossa igreja, eu creio que mais de 50% das pessoas que vêm aqui tomam algum medicamento prescrito por um psiquiatra. Eu tomo. Só para vocês verem, gente, que a nossa geração, essa geração atual, ela está doente. Nós estamos doentes. Controlamos a ansiedade com medicamentos, controlamos o sono com medicamentos. A gente estava falando isso agora há pouco. Controlamos o nosso sono com medicamentos. Controlamos o nosso apetite com medicamentos. Controlamos os nossos pensamentos com medicamentos. Controlamos a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas com medicamentos. Nós estamos doentes. Trazemos para o nosso próprio corpo a condenação de buscarmos os nossos próprios desejos. O desejo excessivo, ele é um descontrole. O desejo excessivo, ele é um descontrole. Abre a sua Bíblia em Salmo 81, 12. Este é um salmo que traz o louvor e a busca da obediência. E é um salmo de Asaf. Mas no verso 12, no verso 11, ele diz assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. No 12, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. E olha o 13. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Queridos, precisamos aprender a buscar os desejos do coração de Deus. Porque o descontrole, ele traz as consequências dentro do nosso próprio corpo, dentro da nossa própria vida. E aí a pergunta é, será que só as pessoas homoafetivas, elas estão erradas? Lembra, desprezaram o conhecimento de Deus e Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E aí eu trouxe uma lista de coisas que amamos muitas vezes mais do que Deus. Amamos demais o trabalho. E trazemos com isso a ganância, a inveja, a rivalidade, o engano, calúnia, arrogância, presunção, somos implacáveis. Amamos demais a nós mesmos e desprezamos a família. Amamos demais os animais e não amamos o ser humano criado por Deus. Amamos demais as coisas e somos insensatos,
porque queremos ter cada vez mais e não pensamos nas consequências do ter. Amamos demais o dinheiro e isso demonstra a ganância do nosso coração. E essa lista por aí vai. Veja só a partir dos versos 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você quer que os desejos do seu coração sejam satisfeitos? Você quer que os desejos dos quais o seu coração enganoso te inclina a buscar, você quer que eles te controlem? Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu queria que você pensasse um pouco agora sobre aquilo que você tem buscado na tua vida, sobre aquilo que você tem colocado como prioridade, sobre aquilo que você tem colocado os teus esforços. Pensa um pouco sobre os problemas dos quais você tem vivido na tua vida, se não são frutos das suas próprias escolhas. Muitas vezes, colocamos na conta de Deus aquilo que é conta nossa. Questionamos a Deus porque coisas ruins acontecem sobre as nossas vidas, quando, na verdade, deveríamos questionar a nós mesmos porque estamos trazendo juízo para a nossa própria vida. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos o que Jesus Cristo fez na cruz. Nós sabemos o amor de Deus que foi demonstrado por mim e por você. Nós sabemos o quanto Deus nos ama. Nós sabemos o quanto Deus quer o bem para nós. Nós sabemos que Deus revelou a sua vontade para que andássemos os caminhos dela, vivendo uma vida plena, feliz, alegre, e questionamos por que não somos felizes. E questionamos porque temos problemas. E questionamos porque a nossa vida é do jeito que ela é. E questionamos porque não temos aquilo que queríamos ter. E questionamos porque que o outro tem e eu não tenho. E vivemos uma vida insatisfeita, questionando as coisas, quando, na verdade, a solução para a felicidade da nossa vida é estendida por Deus a todos nós, quando deveríamos concentrar a nossa energia, o nosso esforço, tudo para adorar a Deus. E aí, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, habitará dentro dos nossos corações e passaremos a ser felizes, alegres, contentes, satisfeitos, dispostos.
Gente, somos uma geração doente. Somos uma geração doente. Estamos doentes da cabeça, estamos doentes do corpo, porque estamos numa busca implacável para satisfazer os desejos do nosso coração. Está na hora de mudar isso. Está na hora de buscarmos o Criador ao invés da criatura. Está na hora de buscarmos o Deus ao invés de buscarmos as coisas que Deus fez. Porque elas são boas, porque a criação de Deus é boa, porque Deus, quando concluiu, viu e disse: isso é bom. Porque aquilo que Deus fez para que pudéssemos viver de forma plena, satisfeita, felizes e contentes, já existe e está à disposição de todos nós. Vamos diminuir um pouco esse ritmo acelerado de tentar buscar a alegria e a satisfação nas coisas e nos outros. E vamos concentrar a nossa energia, o nosso esforço, o nosso coração, a nossa adoração a Deus, centralizar nele. Porque quando a gente muda o ponto de vista, quando eu tiro o ponto de vista das coisas e eu coloco o ponto de vista em Deus, tudo na minha vida muda. Tudo, absolutamente tudo. Não porque as circunstâncias em volta mudam, mas porque eu consigo enxergar com mais clareza quem é que está tomando conta de todas as circunstâncias à minha volta. E aí a paz vem no meu coração, a tranquilidade, a alegria e a satisfação. A satisfação. Como que essas verdades podem ser refletidas em sua vida? Pense, quais desejos excessivos têm controlado o seu coração? A pecaminosidade do mundo te incomoda? Ou você aceita isso como algo normal? Você quer que Deus satisfaça aos desejos excessivos do seu coração? Ou você quer satisfazer os desejos do coração de Deus? Eu tenho orado e tenho pedido a Deus para não me entregar aos desejos do meu coração. Quando eu li Salmo 81:12, aquilo passou a ser a minha oração. Deus, não me deixe ao meu próprio desejo, porque eu vou pirar. Porque eu sei que eu desejo muitas coisas que são contrárias à tua vontade. Que essa seja a sua oração, a minha oração e a nossa oração. Vamos orar. Senhor, louvado Deus seja o Senhor pela tua palavra. Louvado Deus seja a tua criação. Louvado Deus seja o seu santo e bendito nome. Ó Pai, nos ajuda a não sermos adoradores desse mundo e das coisas desse mundo, mas sermos adoradores apenas do Senhor. Nos ajuda, Deus, a concentrarmos a nossa força, o nosso desejo e a nossa alegria somente em Ti. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Estão liberados, tá, gente?